Estudo da Torá. Livro de Yohanan. Capítulo 21. Alguns dias depois estavam reunidos Kefá, Tomá, Natanael, Yohanan, Yaakov e também mais outros 2 talmidins. Impulsivo, como sempre, Kefá levanta-se rapidamente e lhes diz: "Vou pescar." Então os outros animados também dizem que iriam acompanhar. Ora, já fazia alguns dias que Yeshua não lhes aparecia. Toda aquela inacreditável aventura terminara há algumas semanas e depois disso, quem sabe, por sentirem-se agora frustrados por não receberem nenhuma ordem expressa do mestre, não podiam mais ficar ali parados. Precisavam comer, precisavam produzir. Ainda não haviam entendido a verdadeira missão a qual lhes foi incumbida. E para o seu próprio sustento, como sempre, saíram à noite para pescar. Porém, devemos entender que quando nos é dada uma ordem de ficar onde estamos, devemos ficar onde estamos. Foi assim com Eliahu e com toda a tropa de profetas. Todos tiveram que esperar, uns em mais tempo, outros em menos tempo, mas todos tiveram que esperar. E quando transgredimos tal ordem, temos como presente por nossa audácia somente a frustração. E assim ficaram eles. Ficaram frustrados, pois nada conseguiram pescar para pagar as suas contas, para comer, para voltar às suas ínfimes vidas, vazias, cheias somente de frustração. O barco em que estavam tinha uma distância de uns 100 metros da margem da praia, quando repentinamente ouvem alguém gritar da praia para eles. Em meio a gestos, como se não entendessem, ouviram algo em comum: "Vocês têm algo para comer?" E não tinham mesmo, pois a sua pescaria tinha sido um verdadeiro desastre. Mesmo de longe, então, houve um conselho daquele estranho lá que estava na beira: que saíssem dali e fossem para o outro lado e ali jogassem as redes, pois agora teriam sucesso. Como que duvidando, lançaram, e ao puxar, uma coisa espantosa acontece. Eram tantos que o barco quase afundou e em meio a risos e gargalhadas todos ficam fixos nessa cena. Mas um deles já havia visto isto, já havia visto essa mesma cena, e Yohanan lembrara da vez que a mesma coisa acontecera na Garli. Então ele avisa Kefá. Ora, o teimoso impulsivo também percebera logo, e vestiu-se e lançou-se às águas. Mal podia esperar o momento de chegar à beira e abraçar o amado mestre que tantas coisas lhe ensinara. Logo, os outros chegam à margem e, ao chegarem, perceberam que o próprio mestre havia lhes preparado uma refeição. Sorrindo, lhes aconselha trazer os peixes para que não caíssem no mar novamente. E assim eles fizeram. E eram 153 peixes muito grandes. Então ouvem a ordem: comam. Mas algo estava fora do eixo, pois fisicamente não lembrava em nada o amado mestre. Porém, sentiam fortemente em seus corações que aquele que ali estava era o nosso amado Redentor. Ali mesmo realizaram um kiddush, pois Yeshua mesmo parte o pão e peixe e dá-lhes de comer. Este era o terceiro encontro. Estando eles a comer em silêncio, de súbito nosso mestre questiona Kefá sobre os seus sentimentos para com o filho de Elohim. E este responde positivamente, e ao ouvir a resposta, então na sequência uma ordem para que cuidasse então dos seguidores de Yeshua. Nosso mestre questiona mais de uma vez e com a mesma resposta e com a mesma ordem. Porém, ao perguntar a terceira vez, ora, esta seria como uma faca atravessando o peito de Kefá, pois nessa hora percebeu que ele, o mestre, queria ouvir de seus lábios o arrependimento por sua traição. E então, em suma sintonia, entreolhando-se com os olhos marejados, Kefá lhe responde que mesmo não tivessem tido tempo para reconciliações. O coração do subserviente discípulo estava ainda machucado. E mesmo Yeshua podia ver e sentir, pois ele era o filho de Elohim, mas também sabia que o Ahavá, o amor que Kefá sentia, também era puro. Yeshua bem sabia que Kefá, como líder nato que era, iria de fato comandar todo o povo de Israel.
através do testemunho da Boa Nova, e que não mais ninguém trairia. Então nosso mestre lhe explana que, mesmo sendo impulsivo, chegaria um momento em que não seria mais assim, pois o dono do seu próprio nariz iria para onde achasse melhor. Porém, quando ficasse velho, seria ele levado à força para a morte e seria amarrado e não teria direito de escolha. Era como se nosso mestre lhe retirasse a cortina do futuro e lhe dissesse passo a passo como iria morrer pelo reino. Obviamente que, mesmo que não acreditasse, isso de fato aconteceu. Fora ele morto depois de preso, e fora morto por morte de cruz. Terminando essa conversa, disse Kefá que o seguissem, e também a outros disse a mesma coisa. E foram caminhando pela praia. Ora, Kefá curiosamente sabia da aproximação de Yohanan para com o mestre, e se Kefá morreria daquele jeito, curioso então pergunta como seria a morte de Yohanan. Mas não era da vontade de Yeshua que ninguém soubesse de seus planos, e disse-lhe que, se fosse da sua vontade, o discípulo não morreria até que ele voltasse com o reino. Desde então surgiu um boato de que ele seria imortal. Mas não entenderam que ele falou que, se quisesse, Yohanan não morreria. Não era uma afirmação de que o seguidor seria eterno, porém a história nos conta que tentaram sim matar Yohanan, de todas as formas. Ele foi envenenado, mas viveu. Ele foi jogado vivo dentro de um tonel de óleo fervente e viveu. Tentaram de todas as formas matá-lo, mas não conseguiram. Tiveram que lançá-lo na ilha de Patmos, e lá foi tomado pelo Ruach HaKodesh e recebeu a revelação dos tempos finais. Muitas outras coisas poderiam ser escritas nesse livro, mas nem todos os livros do mundo caberiam todos os milagres que Yeshua fez. Mas aqui, somente o necessário foi posto por testemunho a todas as nações.